Olá, começa agora o programa que entrevista os grandes nomes de sucesso do empreendedorismo do país. A cada semana, um bate-papo com um empreendedor de uma área diferente para te inspirar a dar os melhores passos no caminho certo do seu próprio negócio. E aí, você quer empreender? Hoje nós vamos falar sobre um mercado que vem aquecendo a cada ano após a pandemia, os eventos. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, o consumo estimado no setor passou dos 100 bilhões de reais em 2022. E hoje eu vou conversar com o Rodrigo Cartacho, que sabe tudo sobre evento. Rodrigo, é um prazer ter você aqui no Você Quer Empreender. Não, obrigado você pelo convite e estar falando para esse pessoal que está trilhando essa carreira que a gente tanto gosta, que é empreender, né? E o Rodrigo, ele é fundador da Simpla, que é uma plataforma digital de venda de ingressos e gestão de eventos fundada no Brasil em 2012. Por meio dela, produtores podem criar a própria página personalizada de eventos, vender ingressos físicos e digitais, fazer check-in de participantes e muito mais. Em 2016, a Simpla comprou a Eventic, a principal concorrente do segmento, e segue com folga na liderança do mercado. Bom, Rodrigo, primeiro vamos começar falando sobre essa ideia de criar a Simpla, como que surgiu. Depois eu vou falar um pouquinho aí do seu passado, mas vamos começar com a ideia da Simpla. Não, legal demais. Então, a Simpla ela foi fundada em 2012, mas nós começamos em 2011, né? Nós somos 3 fundadores, que são o Marcelo, que é meu irmão, o Davi, argentino, e eu. E eu fui o último a entrar. Na verdade, a ideia veio deles, né? Dos dois. Os dois trabalhavam no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, e desenvolveram um sistema para gestão de eventos do próprio banco. O banco tinha um desafio da complexidade de eventos que eles tinham de governança, desde uma reunião de 5 presidentes até um evento que acontece a cada 4 anos, que é gigante e tal. Então tinha toda a complexidade dos perfis de eventos ali dentro. E eles criaram um sistema para o banco e falaram assim, putz, a gente pesquisando no mercado, né, privado, vimos que tem uma oportunidade tremenda no formato de startup para o setor privado do Brasil. E aí eles me ligaram, eu estava morando em Budapeste nessa época, e falaram assim, Rodrigo, a gente está desenvolvendo esse sistema, a gente, né, encontrava todos os domingos na Barnes & Noble. Que delícia, hein? Né? Nossa, aqui, saudade. Né, desse teatro dentro da livraria, sensacional. E falaram assim, a gente está desenvolvendo esse sistema, a gente é muito bom em desenvolver esse sistema, mas você é empreendedor, você é esse produtor de eventos e você é designer. Né? Então, cara, você tem as características que faltam. Eu peguei um voo, fui para Washington, quando eu cheguei lá, em 10 dias mais ou menos, a gente fez praticamente toda a parte da cara, né, o front-end da Simpla, toda a parte da cara externa da empresa, que inclusive muitas páginas estão até hoje no ar. Foram 10 dias que a gente se enfurnou lá. E vocês desenvolveram as páginas? Tudo porque os 3 somos de tecnologia, né? Os 2 são desenvolvedores e eu venho de tecnologia mais de produto. Eu sou designer de UX e de UI, né, dos dois. Que é a parte de usabilidade e a parte gráfica, que é a UI, a interface, né? Eu sou designer de gráfico, que migrei para a web, na primeira geração ali da web, e também eu sou da primeira geração de UX, não existia nenhum nome UX. UX, para quem não sabe, é a usabilidade, né? Com a parte de como você organiza as informações, como você cria a navegação, como que você estrutura. É a experiência do cliente também, a experiência do usuário dentro do seu produto, né? Então, sua primeira geração, não tinha nem esse nome especificamente, né? E que separava o que era a parte de gráfica do que era toda a parte de usabilidade, estrutura. E eu falei, putz, isso aqui é legal porque eles são diferentes e tal. E foi tipo, essa realmente a primeira geração do mundo. E aí, quando a gente se juntou ali em 2011, eu falei, cara, não, é isso. Eu tinha 2 empresas na Hungria nessa época, falei, cara, eu vou fechar as 2, eu vou pular de cabeça. Então, fui o primeiro a pular de cabeça, em 2011, a partir de abril, eu já fiquei full trabalhando na Simpla, vim para o Brasil para poder testar, fazer o MVP, né? Testar ali com produtores de eventos que eram na minha rede, porque eu já fui dono de uma produtora de eventos em Belo Horizonte. E, cara, então teve toda aquela etapa ali, testando, toda aquela etapa de validação especificamente. E em 2012 a gente lança de verdade para o mercado brasileiro. E nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 30. Você já era do mundo, né? Já tinha empresa na Hungria, já tinha feito empresas de eventos. Enfim, conta um pouquinho da sua história. Legal. Não, realmente assim, eu gosto muito de empreender, acho que eu não sei fazer outra coisa, apesar de que eu não venho de uma família de empreendedores. Né? Meu pai e minha mãe, os dois são técnicos em radiologia, trabalhavam para o governo, funcionários públicos, técnicos em radiologia. Completamente Perfil diferente. Bem diferente. Bem diferente. E eu comecei a empreender muito cedo. Eu sou uma pessoa que eu tive que emancipar. Para abrir as primeiras empresas foi super difícil, foi uma loucura, porque eu ia abrir uma empresa e no final das contas acabei abrindo 3, já que é tão difícil, vamos fazer tudo de uma vez, né?
Era uma produtora de eventos, então não caí de paraquedas no mundo de eventos. Eu, desde essa época, eu já estou muito dentro do mercado de eventos. Eu tinha uma agência de design, que naquela época era gráfica, começando a falar de web. Gráfica de... Design gráfico, Design né? gráfico. Era o comecinho da web, era muito, muito incipiente ainda. E tinha também um estúdio para ensaio de banda, que era um dos principais estúdios de Belo Horizonte. Era muito legal, tipo, os maiores músicos de Belo Horizonte, ou quem ia tocar em Belo Horizonte ensaiava lá, e você tinha os músicos que precisavam da produtora de eventos, que precisavam da agência. Então tudo circulava, uma casa gigante no bairro São Pedro, com uma mangueira atrás maravilhosa. Então era um ambiente que tudo circulava ali dentro, foi muito legal, só que em paralelo eu estava fazendo a faculdade. Eu estudei na PUC Minas, sou formado em Publicidade e Propaganda, então eu fazia a faculdade em paralelo que eu tinha as empresas, então foi aquela loucura de, segurando todos os pratinhos ali, tomando o risco de empreender pela primeira vez. E super cedo, né? Super cedo. Mas nessa época você investia o seu próprio dinheiro, seus pais te ajudavam financeiramente? Como é que era o investimento nessas empresas? Cara, era com o que dava. Como dava? Dava. Sem investimento, vai porque indo. meus pais, sim, eu faço sempre assim. Meus pais, por serem esse perfil muito empreendedor, eles não serem perfil empreendedor, desculpa, eles eram muito da segurança, né? Não querem então, o sonho risco. deles é que eu fizesse um concurso. Fosse funcionário público. É sonho, até hoje, meu pai, numa viagem, enquanto com ele, vai falar assim, pô, eu preciso ter feito concurso público, né? Mas ele fala assim, a única chance que você tem é essa, não tem jeito e tal, porque eu era bagunceiro, né? Sempre fui. Mas aí, quando eu comecei a empresa, eu falei assim, eles não acreditavam, mas eles sempre me apoiaram. Só que eles não tinham a capacidade de apoio financeiro. Óbvio que dentro ali do que podia, apoiava, mas eu lembro que na .br chamava. Muito legal, .br, eu tinha um domínio .br, perdi, mas enfim. Mas a gente tinha que comprar um fax. Lembra que o aparelho de fax era super importante? Era caríssimo. Nossa, como é que pode, né? Primeiro que o número de telefone a gente tinha que alugar, né? Porque era caro. Mas depois de um aparelho de fax. Cara, eu lembro que a gente não tinha dinheiro. Quando a gente juntou dinheiro para comprar um fax usado, eu e meu sócio na .br, a gente comprou um fax usado e falou, nossa, agora a gente tem uma empresa, né? Temos um fax. Cara, mas foi tão difícil comprar aquele fax. Então, assim, realmente foi tudo muito ali, assim, era dia após dia, tudo muito ali na unha mesmo, na garra, né? E em paralelo fazendo a faculdade também, que eu não queria largar aquilo. Então foram anos ali extremamente intensos, mas que meio que acho que ditaram o ritmo do que foram os outros anos depois, né? Porque eu continuei empreendendo, não empreendi só no Brasil, morei fora 9 anos e pouco, morei em Barcelona. Barcelona tive 2 empreendimentos, fui para Hungria, Budapeste, lá também abri 2 empresas em Budapeste. Então, onde você vai, você abre empresas. Não sei fazer outra coisa. Mas como é que é essa experiência de abrir empresas fora do Brasil? Porque não é fácil você empreender uma cultura diferente da sua. Completamente diferente. Para mim, um dos aprendizados incríveis que eu tive na minha vida foi empreender fora do Brasil. Porque empreender no Brasil é difícil. Vamos falar assim, empreender no Brasil é muito difícil. É muito difícil, mas fora também é. Né? Óbvio, então isso é bom escutar, né? Porque a diferentes. gente acha que aquilo que é tão difícil, mas não é bem assim. Outros lugares também têm desafios. Tem desafios e primeiro que você não pertence àquele lugar. Imagina empreender na Hungria. Nossa. Imagina você ir conversar com a autoridade de impostos na Hungria em húngaro, entendeu? O terceiro idioma mais difícil do mundo. Então, assim, foi uma loucura de aprendizados novos, muito diferente, mas achei interessante porque de vários empreendimentos que eu tive, quando eu fui para Barcelona, a parte de design minha, eu comecei a tocar web. Eu era designer gráfico, mas eu comecei a fazer os primeiros trabalhos para web. Era muito feia a web naquela época ainda, né? Nossa Senhora. Mas era o começo, tentar dar uma... Porque era o desenvolvedor, né? O programador é que fazia a página. Era quando a gente começava a trazer uma cara ali para a página. E aí eu comecei a migrar ali para a web. Eu tive um hostel, boutique em Barcelona, um business tradicional, offline, de turismo, mas que, cara, deu super certo. E acertamos a veia. É mesmo? Acertamos a veia. Virou o top 1 hostel de Barcelona por muitos anos no Hostel World, que era a principal plataforma, né, para hostels que tinha. E a gente pegava andar por andar. E era uma loucura, o negócio que ele tinha 96% de ocupação anual. Era uma coisa que não fazia nenhum sentido, era bizarro. Você não fala assim, mas todo business tem que ser escalável. Não, um dos melhores negócios que eu já tive, zero escalável. E ele foi a base financeira que eu construí assim para depois. Então, mas como é que funcionava exatamente? Como é que funcionava esse business? Legal. Ele é um hostel, né, que é como se fosse um albergue, só que na verdade o que a gente trouxe foi uma pegada que não existia até então, que é a gente pegou a alma de um albergue, que as pessoas, né, que viajam, principalmente no verão, né, do hemisfério norte, Europa principalmente, viajam por vários meses. Né? O brasileiro, obviamente, quando vai, né, pela nossa questão econômica, a gente viaja por menos tempo, mas o europeu, ele viaja às vezes 3 meses,
Uma pessoa dos Estados Unidos, quando vai para a Europa, é muito comum pegar um ano sabático antes de ir para a faculdade, viajar 6 meses. Os australianos todos tiram um ano sabático, viajam 1 ano entre a faculdade, entre a escola e a faculdade. Então são pessoas que passam muito tempo e às vezes viajam com namorado, namorada, um amigo, 2 amigos. Eles querem ter a privacidade, mas ao mesmo tempo eles querem conhecer pessoas, porque você está 6 meses viajando com a mesma pessoa, você quer conhecer gente nova, né? E o que a gente fez foi, a gente pegou esse ambiente de áreas comuns que um albergue tinha, de cozinha, de sala, só que todos os quartos eram privativos, com um design muito legal, né? O fato de ser designer acaba que toca em todas as coisas, né, que a gente vai... Mas vocês faziam parcerias com esses lugares? Como é que era a negociação para vocês terem esses espaços? Então, não, a gente pegou um apartamento num prédio no centro de Barcelona, no bairro Gótico, com uma entrada em escada que fazia assim, sabe, vocês alugaram um apartamento? Alugamos, começamos a correr atrás, só que ali o negócio começou a crescer demais. Quando a gente acertou a mão mesmo de colocar os quartos privativos, era o preço de um hotel 3 estrelas em Barcelona. E é muito mais gostoso, mais confortável, né? Você acaba tendo essa interação que você falou. As pessoas buscam isso, né? Tem a alma do albergue, mas eles queriam a privacidade que o hotel trazia. E não tinha concorrente, só tinha gente fazendo isso naquele momento. E aí a gente virou o número 1, só que o hostel era uma máquina tão potente naquela época, que se você tivesse bem ranqueado no Hostel World, cara, você não precisava de muita coisa mais não. E a gente era o top 1. Então a gente teve que ir pegava outro andar. Aí o pessoal do prédio começou a falar, nossa, daqui a pouquinho vão me expulsar. Daqui a pouco vai virar um hotel, né? Aí dava 6 meses, a pessoa não renovava, a gente, não, vamos pegar aquele andar ali também. E foi muito legal, acho que foi super importante, mas é um business tradicional mesmo, né? Com toda a questão de turismo mesmo, sazonalidade, entendimento, pepino. Todo dia tem alguém que chega, que foi assaltado em Barcelona, que perdeu o passaporte, que chega com insolação, que chega com... sempre tem problema, né? Aqueles problemas de um business tradicional de turismo, que todos vão ter. Então, foi muito legal, mas ele deu uma base financeira de um business offline, né? Que foi muito importante também para a minha migração para o online, né? Em paralelo, em Barcelona, eu tinha essa agência focada em design, que fiz muita coisa de web. E quando eu fui para Budapeste, para a Hungria, eu reabri essa agência de design e aí foi quando eu comecei a separar a parte de design de interface de usabilidade. Foi o começo de entender que esses mundos eram diferentes. E também tinha acabado de sair aquele documentário do Al Gore falando sobre mudança climática. Seria, assim, mudar o back e o front, né? Você fala esse tipo de divisão. É a diferença entre como você usa o site e como que ele parece. Qual é a interface que ele tem. Né? Então, esse trabalho de usabilidade, ele é um perfil muito mais de engenharia. Porque ele é muito de lógica. Como que você organiza as informações, como é que é a hierarquia dessas informações. Como é que é a navegação, né? Quais são os caminhos. Exatamente. E a parte de interface é mais estética mesmo, mas obviamente com toda a parte que a gente aprendeu, né? Que na web, que a gente consegue testar tudo, validar o que é melhor, o que não é, né? E tal. E aí, quando eu fui para Budapeste, eu montei também uma empresa focada em compensação de emissão de CO2. Porque era logo depois que o Al Gore lançou aquele documentário de mudança climática que mudou o mundo e falou assim, putz, a gente tem que olhar para isso. Depois o mundo acabou não olhando para isso e agora, graças a Deus, de novo, voltamos a falar. Mas era aquele momento. E aí eu montei essa empresa, tinha um sócio húngaro, um cientista, e focado em compensação de emissão de CO2. Então ele ia tanto para B2B, para as empresas, quanto para o B2C, que é o consumidor final. Então você podia compensar a emissão de CO2 do seu iPhone. Então tinha o offsetmyiphone.com. Você podia fazer do seu iPad, você podia de produtos, mas também grandes empresas, grandes indústrias. Comprado e automaticamente dava a compensação e você pagava. Qual que era a sua pegada de carbono e conseguia fazer a compensação e tudo isso dentro do compliance da União Europeia, né? Que é uma coisa super difícil. Tá? Era muito legal. Só que era um negócio que nasceu antes da hora. Tem isso, né? Que às vezes é inovador, mas não é o momento. Não é o momento. Então hoje, né, compensação de emissão de CO2 está super em voga. Naquele momento, começou, mas não era. Era muito cedo. Você pega na linha de adoção de novas tecnologias, né, ele estava naquele hype, só que depois ele tem aquela curva que desce e agora sim ele está entrando na etapa de maturidade. Né? Bom, e essas empresas ainda existem? Não Nenhuma delas? Não. O albergue ainda existe, eu vendi, né? Ele continua existindo. Tem muitos anos que eu não vou lá, inclusive, né? Não sei como é que ele está. A de compensação de emissão de CO2 eu fechei na virada para a Simpla. A agência de design fechei também, porque o foco meu era enquanto designer na Simpla, né? Então eu acho que delas talvez só o albergue que ainda exista. É bem provável que o albergue ainda exista, né? Bem provável.
Bom, E a Simpla, né? e a Simpla, que a gente vai existindo. falar daqui a pouquinho mais sobre, enfim, essa empresa que é realmente um divisor de águas aí no universo dos eventos no Brasil. Rodrigo, a gente vai para o intervalo rapidinho, já já a gente volta. Não saia daí, porque fica com a gente para empreender. Até já. Estamos de volta com o programa Você Quer Empreender. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Cartacho, cofundador da Simpla. Rodrigo, você já contou a história aí de empreendedorismo sua, né, desde a da juventude, e você também morou em vários países. Essa sua vontade, né, de estar em vários lugares, conhecer várias culturas, isso sempre foi muito de você? Como é que surgiu isso? Legal. É muito engraçado, né? Porque quando o tempo vai passando, a gente começa a encaixar, né, as coisas, as escolhas que a gente teve na vida, né? E quando eu fui a primeira vez, eu tinha empreendido por vários anos no Brasil, né, com essa empresa, a Ponto BR, junto com a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu vi que eu precisava de uma experiência que eu não tinha vivido ainda, que era ir para fora do Brasil e tal. E naquele momento eu estava meio que querendo definir próximos passos de vida. Falei, cara, não, eu vou fechar as empresas e vou conhecer o mundo um pouco. Aí eu fiz a minha primeira viagem de mochilão pela Europa. Ah, então você foi com essa intenção a primeira vez? A primeira vez que fiz um mochilão era em 2003. Aí eu fiz o primeiro mochilão pela Europa e tal. Putz, que negócio fez assim com a minha cabeça, né? Nossa, era tão diferente do meu mundo, né? Falei, que isso? Nossa, esse lugar é legal demais e tal. E era verão ainda, facilitava, né? E aí eu lembro que teve uma cena assim que eu passei por Barcelona, inclusive. Barcelona é demais. É demais, né? Aí entrou eu tava passando perto de uma igrejinha ali no Gótico, aí entrou uma luz lateral assim, que iluminando um café, umas pessoas ali. Eu falei, cara, nossa, eu preciso de viver isso. Aí beleza, aí eu voltei. Aí nessa época eu fui para os Estados Unidos, que meu irmão morava lá, eu trabalhava um pouquinho ali. Aí depois eu fui para a Europa de novo, fui para lá, fui para Europa. Fui para África, não lembro a ordem exata, mas viajei. Depois de um ano, falei, cara, eu preciso de um lugar para ser casa, tô a fim de estabilizar de novo, mas eu tô trabalhando muito como designer. E eu não queria ser especialista naquele momento. Eu estava com 23 anos de idade. Falei, cara, eu não quero ser especialista. Eu preciso estudar alguma coisa que eu não entenda, que eu não tenha nenhum conhecimento. E eu falei, não, legal. Eu comecei a olhar com o restinho de dinheiro que eu tinha ali. Eu tinha um carro ainda no Brasil, vendi o carro. E falei, cara, com esse dinheiro, eu pagar o meu mestrado e ir embora. E aí eu queria estudar um mestrado em administração de empresa, né? Mas que fosse em algum tema que eu não conhecesse. Eu achei um mestrado de administração de empresa em turismo. Tinha Nova Zelândia, Valência e Barcelona. Aí lembra da luz? Aí você foi para Barcelona. Eu vou para Barcelona, só que eu não falava espanhol. Aí eu fui para Argentina, aprender espanhol. Você foi para Argentina primeiro? Fiquei 45 dias na Argentina para aprender espanhol, para chegar lá e descobrir que na verdade era catalão, né? Mas em 45 dias você aprendeu espanhol? Ah, não, a gente é bom demais de enrolar, é isso aí, faz o que pode com o que tem, né? Portunhol, né? Portunhol. Mas eu cheguei em Barcelona, ali eu tinha, né, pouquíssimo dinheiro, fazendo o curso, só que era um curso focado para empresas de turismo. Aí eu comecei a estudar aquilo, no que deu 3 meses daquele curso, eu olhei e falei assim, gente, eu montei um business plan que era um hostel boutique na cidade de Barcelona. Eu apresentei para um professor, falei, cara, eu tô com esse business plan, mas eu tô achando que eu não sei onde que eu tô errando, porque tá bom demais. E apresentei tudo para ele, ele era um professor que ele tinha a principal empresa de apartamentos turísticos de Barcelona. Não existia Airbnb ainda na época, a empresa de apartamento turístico era muito forte. E ele me falou assim, cara, o problema tá na sua cabeça, é que você ainda não entendeu o que é Barcelona. Não pense 2 vezes, seu business plan tá pronto. Tá mais do que você imagina ainda, né? E aí eu falei, cara, eu corri atrás de empréstimo, famoso Family and Friends, tive que fazer empréstimo bancário, peguei um sócio que estava estudando comigo também, ele também correndo atrás de dinheiro, aí fomos, montamos, não sei o quê, e é isso. Aí virou o melhor albergue de Barcelona e tal. Mas olha que legal, né? Porque eu estava numa carreira tão de especialista de designer, Mudou que eu falei, cara, eu preciso dar uma coisa diferente. Só que naquele diferente, abriu um novo mundo, eu falei, putz, eu quero empreender nesse novo mundo também. Então acho que uma coisa que é muito importante nessa etapa da vida é a gente buscar sempre explorar, né? Criar novos conhecimentos, novos tijolinhos, novos repertórios que a gente não domine, porque não é a época ainda da gente ser tão especialista. É muito importante a gente abrir a cabeça. Então, ir para a Europa foi
abriu minha cabeça pra caramba. Empreender em turismo abriu minha cabeça pra caramba. E quando a gente vai juntando todas essas peças, você fala assim, putz, mas a Simpla é um case incrível, gigantesco e tal. Ele leva todas essas empresas junto. Já tem um histórico por trás, Tem né? o repertório de cada uma, né? O aprendizado que tem, as conquistas, os insucessos, o sucesso de cada uma, está representado em todo o conhecimento que você leva, que hoje foram fundamentais para 3 fundadores terem criado uma empresa, sendo que os 3, né, moravam fora, né? 2 brasileiros, um nem brasileiro, mas morando fora, foi toda feita fora. A gente só pousou no Brasil para o lançamento, para o mercado brasileiro. Foi feita enquanto eu estava em Budapeste, os outros 2 morando em Washington, a gente contratou o Mihail em Honduras. Era todo em fuso horários completamente diferentes para o mercado brasileiro. Mas quando lançou no Brasil, vocês vieram para cá? Isso, Como é a que gente foi? veio logo antes. Veio para cá. Mas é a importância dessa construção. As pessoas acham que a história ela é muito rápida, direta e linear, né? Não é, ela tem tudo isso. Eu lembro que o meu pai, recentemente, foi no começo da pandemia, que meu pai esteve comigo muito, morando um tempo comigo, e ele falava assim, pô, Rodrigo, né? Pô, que legal, né, que saiu a Simpla, né? Que bom que você deu sorte, né? E aí, eu acho muito legal essa coisa com meu pai, não tenho problema com isso não, é pelo contrário, eu acho muito legal que a cabeça dele ele não consegue entender isso, né? É o de outra E eu falei assim, geração. pai, mas você não entende que na verdade tudo que eu fiz antes está conectado? As coisas que deram certo, as coisas que deram errado, todas se conectam. O fato que a Simpla foi um sucesso, ela é a construção de todos esses tijolinhos de sucesso e insucessos, mas com muito aprendizado ao longo do caminho, com muito aprendizado não especialista, que fizeram que na hora que chegou a Simpla, você tinha ali um terreno muito fértil, mas capacidade de estar naquele terreno fértil e aproveitar da melhor maneira, né? E vocês também fizeram um time bom aí, né? Você, com seu irmão. Então, assim, eu acho que isso também ajuda muito. Mas e como foi esse começo? Aí vocês vieram para cá, lançaram a ferramenta. Você veio morar em Belo Horizonte? Belo Horizonte. E aí, como é que foi esse início da Simpla? Quais foram os desafios? Legal. Acho que como qualquer empresa é aquele caos do começo, né? Porque hoje quando a gente olha para a Simpla, né, todo mundo pensa, nossa, a Simpla é grande e tal. Gente, a Simpla começou dentro da minha casa. Na verdade, passou um tempinho na casa dos meus pais, porque quando a gente pousou no Brasil, a gente não tinha nem casa, né? A gente foi na casa do meu pai, na sala, lá tem uma foto, eu já achei a foto disso. Com a mesa daquelas de plástico de bar, uma mesa emprestada da vizinha, e depois foi para minha casa, ficou 1 ano e meio na minha casa. E a gente chegou a contratar estagiário e tal, cara, era lá em casa. E não você tinha tinha que esconder a roupa do varal, entendeu? Como é que é o trabalho à distância nessa época, né? Eles iam para lá. Ia para lá. A gente tinha desenvolvedores fora. Né? Acho que tecnologia sempre teve. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Em Honduras, depois a gente teve na Sérvia, mas acho que tecnologia, programação sempre teve esse perfil um pouco mais híbrido, mas o resto não. E eles iam lá para casa, só que era um prédio, né, de residências. Até um dia que a gente fez uma entrevista, foi dar uma entrevista para televisão, e era sobre o cenário de tecnologia de Belo Horizonte, de startups. E ninguém tinha escritório. Aí eu falei, vamos fazer então lá na Simpla, porque lá pelo menos parece um escritório. Aí fizemos lá em casa, as outras empresas vieram, a gente deu entrevista, tal, rede nacional, negócio e tal. Aí passou no jornal do almoço, depois passou à noite, passou no jornal da noite nacional. Aí no dia seguinte já tinha uma carta dos meus vizinhos falando, você tem que sair, isso aqui é um prédio residencial, não é um prédio comercial. Tá trabalhando no condomínio? Não, eram 3 estagiários trabalhando lá em casa, numa salinha com 3 mesas, assim, não é que tinha um business, não recebia cliente, não era isso. Mas aí a gente teve que sair, foi aí que a gente montou o primeiro escritório. A gente foi para um coworking, que tinha um escritório ali, né, cabiam, eu não lembro quanto que era exatamente, mas acho que cabiam tipo 6 pessoas. E a gente chegou até tipo, sei lá, 10, sabe? Tipo, todo mundo empilhando ali e tal. Então, assim, foram vários desafios que são clássicos de qualquer empresa normal, mas a gente teve outros desafios que para mim era a primeira vez, que era empreender em empresas de tecnologia, em startup. Porque a intensidade de empreender, ela é muito grande. E eu sou apaixonado com isso. Mas a intensidade de empreender em empresas de tecnologia, ela é muito maior. É como se eu pegasse as 6 empresas que eu tive antes, condensassem todas, não dão uma Simpla intensidade. Por quê? Você está no mercado onde as barreiras competitivas são muito baixas na tecnologia. Quando a gente lançou a Simpla, foram dezenas e dezenas de empresas que nasceram com o mesmo modelo de negócio, com o mesmo tipo de tecnologia ao mesmo tempo. Você não tem tanta baixa, você tem que ser muito rápido. Você tem que se transformar muito rapidamente para você não ficar para trás. Então a gente tinha que ter uma intensidade, uma velocidade absurda. Então,
isso trouxe várias dificuldades que os negócios físicos não tinham me exigido ainda. E como vocês faziam para pular essas barreiras? Chegar na frente. Massa. Eu acho que tem muita conexão que a gente estava falando antes da questão de ter morado fora, de ter tido várias... É que eu acho que tem uma coisa que diferencia muito, e a gente vê isso claramente, os empreendedores que trilham um caminho de sucesso um pouco mais rápido ou menos devagar, digamos, do que outros, eles têm uma característica em comum. São perfis generalistas especialistas. Eles não são perfis especialistas. Eles são generalistas antes de ser especialistas. Porque quando você vai, imagina, ali era o começo da startup no mundo, você não tinha tanta literatura, não tanto exemplo sobre startup. Lá no Brasil, principalmente, não tinha nada, investimento, muito pouco. Livros todos em inglês. E quando a gente começava, cara, a gente tem que aprender na marra. Só que quando você tem um perfil generalista e especialista, você aprende muito rápido. Então, nosso time, por exemplo, né, que eram 3 fundadores com perfis bem diferentes, mas nossas especialidades eram diferentes, só que todos nós tínhamos várias especialidades. Então, eu era designer, eu era produtor de eventos, eu venho do marketing, eu aprendi sobre tecnologia. Então, o CTO, ele é um cara de tecnologia, mas que tem um background tremendo em negócios. Né? O Marcelo é um cara que veio de tecnologia, mas que não estava em tecnologia. É um cara que, cara, pegou tudo que operações, tem conhecimento de negócio, tem conhecimento de metodologia ágil, então... Cara, vocês dividiram aí já vi que vocês... Isso, tecnologia, foi natural. Você acabou ficando na parte da gestão, mais de crescimento, como CEO, e teve a parte mais operacional, exatamente, que seria seu irmão. Basicamente o Davi era a grande fortaleza ali de construção de tecnologia. Davi é o seu irmão? É o argentino, era o CTO, tá. né? Eu era a pessoa que empurrava para frente e quebrava tudo, e o meu irmão que pegava essa bomba e tinha que organizar. Grosso modo, eram esses 3 perfis que a gente tinha. Então foi muito importante, mas os 3 tinham um perfil generalista. Nenhum dos 3 era só especialista. E às vezes, e principalmente nessa etapa que a gente está ali entre 20, 30 e poucos anos, a gente é cobrado muito pela pressão social mesmo de, cara, você começou a estudar algo, você tem que ficar bom naquilo, você tem que virar especialista, você tem que ir afunilando. E é o contrário. O que a gente vê dos empreendedores de sucesso são que saíram dessa trilha e fizeram assim, buscaram expandir. Isso mudou muito também, né, Rodrigo? Ainda mais hoje com a inteligência artificial, com a forma, a forma de se aprender, que hoje é a vida toda, você não faz mais uma faculdade e acabou. Isso. Virei, economista. Não, você vai ter que ir se aprendendo, porque as coisas... Tem que ser generalista, se você é um médico, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de dados. Tem muita oportunidade, né? Exatamente. E eu acho que isso foi super importante para aqueles desafios lá do começo da Simpla, de ser uma startup, porque eram desafios novos para a gente, mas a gente tinha a capacidade de aprender muito rápido. E a gente sabia onde estavam as fontes, porque a gente não tinha 20 e poucos anos, a gente já tinha todos acima dos 30, já tinham vivido muita coisa, a gente já tinha todos os perfis generais. Então, a gente tinha uma velocidade de achar as fontes muito rápido e aprender com aquilo. E eu acho que isso foi fundamental para que a gente passasse aquela etapa que é a maior mortandade que existe, né, em tecnologia dos primeiros anos, aonde é muito difícil, principalmente numa empresa que foi bootstrap, né, uma empresa sem investimento externo. A Simpla não teve investimento externo até 2016. Vocês lançaram em 2012? Janeiro de 2012 até 2016, junho de 2016. E aí foi o que? Investimento anjo? Que tipo de investimento? Foi investimento nosso, que a gente tinha de economia. Não, em 2016 que vocês tiveram o primeiro investimento. Isso, aí foi o primeiro investimento. Aí foi investimento de tavam... Corporate Venture Capital, né? Que é a Mobile, que eles são Corporate Venture Capital. Que é um pouquinho diferente do Venture Capital tradicional, porque, né, ele tem uma estratégia mais de longo prazo e tal. Mas até 2016 a gente cresceu com capital próprio. Então, assim, é aquela loucura de, cara, ter que fazer tudo muito rápido, desconhecido. É um mercado que ele tem um efeito rede muito forte. Então, é muito importante que aquelas dezenas de empresas nasceram com o mesmo modelo ao mesmo tempo, que era o modelo plataforma, self-service, né? Só ia ter lugar para uma. Então, por mais que nasceram dezenas, você tem que ser mais rápido e você tem que ser a uma. Sabe? Então, assim, é muito diferente o ritmo disso de uma empresa tradicional. E qual foi esse momento que vocês perceberam que vocês estavam saindo na frente, falou, deixamos agora de sair do flat, Legal. E a gente começou a exponencializar? Legal, eu acho que tiveram, assim, alguns momentos que foram muito chaves disso, porque a gente começou muito focado no pequeno evento, né? A gente começou sendo uma plataforma self-service para o pequeno e a gente foi crescendo na escala de eventos. Até hoje a gente tem dos maiores festivais do Brasil, todos os principais teatros do Brasil, mas a gente começou efetivamente sendo uma plataforma para o pequeno. E a gente começou a crescer nessa cadeia.
Aí teve um momento especificamente que a gente falou assim, ok, a gente tem que ir para os médios eventos, depois a gente falou assim, a gente tem que ir para os grandes eventos. Vocês focaram no público-alvo no começo e depois foram expandindo. Principalmente do lado do produtor de eventos no começo. Só que na hora que a gente focou no médio e no grande, a gente tinha uma estratégia que era o quê? A gente quer, na verdade, ser o marketplace, né? Ou seja, ser aquele lugar que reúne, né? O portal que traz os consumidores que querem buscar o que fazer, a experiência que quer fazer e o conteúdo que são os eventos. E a gente desenhou essa estratégia lá em 2013 para 2014. Falou, cara, a gente quer ir para além, ninguém tinha feito isso no mundo. E a gente falou, beleza, mas para isso o que a gente tem que fazer? A gente tem que crescer na cadeia de evento, porque você tem que ter todo tipo de eventos. Só que a gente tem que ser o ganhador da cauda longa, né, daqueles pequenos eventos. A gente tem que ser o winner, tem que ser o ganhador. E aí, na hora que a gente foi para ali, próximo do investimento, de 2015 para 2016, a gente já era o grande ganhador nos pequenos eventos. E aquilo tem efeito rede tremendo. Aí tinha um segundo lugar, que era a Eventic, a Eventbrite, que era o líder mundial naquela época, já estava no Brasil, mas eles eram menores do que era o terceiro lugar, era um pouco menor que a Eventic. E essa é uma das razões pela qual, assim que a gente conseguiu investimento, a gente comprou a Eventic, que era o segundo lugar, porque no pequeno evento a gente queria se distanciar completamente da Eventbrite, né, que estava entrando no Brasil e era uma briga importante aquela dos pequenos eventos. Só que, ao mesmo tempo, o que ninguém estava olhando de fora percebendo é que a gente tinha crescido no cadeia de eventos. Então, ali foi um momento que assim, a gente ganhou a principal guerra que a gente tinha do motor, da força motriz, que é o que faz a gente ter tanto conteúdo hoje, né? A gente pega hoje, eu olhei, a gente tem entre 41 e 42 mil eventos abertos vendendo hoje. 41 mil eventos. Quantas pessoas passam pela plataforma por mês? São 4 milhões de ingressos que a gente vende todos os meses. 4 milhões de ingressos. Todos os meses. Então, assim, é uma máquina que não pode Fora parar. que, além da venda dos ingressos, provavelmente vocês também têm a parte para quem quer fazer marketing dentro da plataforma, vocês têm outros ganhos ali que vêm... Exatamente, que vem justamente dessa estratégia dessa época. Que a gente falou assim, em vez de ser uma empresa que atende o produtor entregando tecnologia, a gente quer ser uma empresa que entrega tecnologia para que as experiências aconteçam, que os consumidores que buscam experiências encontrem de verdade as melhores experiências. E nós seremos o intermediário dessa cadeia. E essa estratégia desenhada lá atrás é o hoje. Que a gente pensa hoje, uma empresa que vende ingresso, uma empresa de ticketing normal, que não tem um modelo nosso, né? Ela vai ter o quê? Dezenas, no máximo 100 e poucos eventos. A gente está falando de 41 mil eventos vendendo ao mesmo tempo. Para eventos grandes, vocês também colocam na Simpla opções, por exemplo, de hospedagem? Vocês também têm esse tipo de parceria ou não? Ou é só realmente focado no ingresso? Temos várias parcerias, hospedagem especificamente a gente não tem ainda, mas a gente traz hoje vários parceiros que eles estão buscando o quê? Tá naquele ecossistema que hoje detém todo o conhecimento entre pessoas buscam o que em termos de tendência, em termos de localização, e os produtores, que são os produtores que criam aqueles conteúdos que também precisam da informação desses consumidores. Normalmente quem vai a um evento, e aí principalmente quando é um evento que não é na sua cidade, você precisa dessa estrutura, no caso do que eu mencionei antes, você precisa dessa estrutura toda que às vezes Exato. O hotel, o transporte, né? Então eu acho que também tem aí um mercado interessante. É um papel que a Simpla tem hoje, né? A gente é um hub. Então a gente não é um hub apenas entre consumidores e produtores, a gente é um hub entre fornecedores. Então a cadeia do turismo depende muito da Simpla. A cadeia de montagem de palcos depende muito da Simpla. E vocês fazem essa intermediação também? Exatamente. A gente tem toda uma estrutura hoje focada em fomentar que o ecossistema inteiro esteja muito bem capacitado, muito bem... Eles têm que ter um nível de compliance suficiente, porque hoje o compliance que a Simpla tem, ele é muito alto. E os fornecedores também têm que ter Precisam ter, exatamente, esse tipo de compliance, esse tipo de qualidade de entrega para a gente certificar que eles estão, de verdade, rodando o mesmo nível do hub da Simpla. Então, a gente tem essa certificação desse pessoal. Então, é um ecossistema que gira em torno, que no final das contas é que para que as melhores experiências aconteçam. De um lado quem busca, de outro lado quem oferece, mas também toda a cadeia que está em volta disso, né? E é a estratégia desenhada lá em 2013, 2014, que agora ela é essa máquina inteira. Bom, Rodrigo, a gente vai para o intervalo rapidinho. Ainda a gente tem muito assunto para conversar, mas não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse negócio que é tão bacana. Eu espero você.
Estamos de volta com o programa Você Quer Empreender e hoje o nosso bate-papo é com o Rodrigo Cartacho, cofundador da Simpla. Rodrigo, bom, a história da Simpla é realmente uma história de sucesso e vocês acertaram muito no mercado, né? Vocês conseguiram realmente acertar aí no target. Agora, quando você fala em plataforma self-service, para quem não conhece, quem tem casa, explica o que é exatamente. Legal, ótimo. É uma plataforma autosserviço, no sentido de que o produtor de eventos, ele usa a nossa tecnologia de maneira autônoma, independente, para poder publicar o seu evento e colocar à venda os ingressos. Então a gente é uma plataforma que entrega para o produtor uma série de ferramentas que ele consegue, sozinho, criar os lotes dos ingressos, fazer a divulgação do evento, entender como que as vendas dele estão funcionando, ter informação do público que foi no evento dele. Então a gente entrega alguns módulos totalmente autosserviço e os produtores entram, criam esses eventos e os compradores também de maneira autônoma buscam o que fazer, encontram esses eventos e a gente fecha essa cadeia. E esse é o grande diferencial que faz com que a gente tenha 41 mil eventos vendendo todos os dias. Porque se não fosse self-service, né, se não fosse autosserviço, imagina como é que você vai ter 41 mil eventos. A quantidade de produtores, né, praticamente todas as cidades do Brasil usam a Simpla hoje. Então, o que permite que isso aconteça é o fato de que a Simpla não é uma empresa de eventos. A Simpla é uma empresa de tecnologia. Você é um intermediário, né? A gente produz SaaS, né? A gente produz uma tecnologia e essa tecnologia ela está aplicada a eventos. Mas o nosso DNA é ser uma empresa de tecnologia. E a tecnologia por trás disso, ela é absurda, é gigante hoje, né? Você ter 4 milhões de ingressos vendendo todos os meses, ter um repertório de 41 mil eventos vendendo todos os dias. Então, é uma máquina onde o código que tem que estar por trás, na verdade não é um código, é um mecanismo tremendo com várias regras que a gente tem no lado do produtor, tem no lado do comprador, a gente é e-commerce para o comprador, a gente é SaaS para o produtor. Né? A gente é uma empresa transacional, a gente faz a transação, então a gente tem faz toda meio de pagamento, né? A gente tem toda a questão de ser plataforma self-service, então a gente tem várias características de startups em uma só. A gente fala que quem trabalha na Simpla, cara, tá pronto para trabalhar em qualquer empresa, porque a gente tem características de todos. E quando é feita a venda pela plataforma de vocês dão também o auxílio posterior, quer dizer, o pós-venda? Vocês ajudam, claro. Não deu certo, sei lá, precisa devolver o ingresso, vocês fazem toda essa parte também? Claro, óbvio, né? Tem que fazer a cadeia de ponta a ponta, né? E aí, com as complexidades, porque nem todo evento é igual, nem todo evento tem as mesmas regras. Então, as regras de negócio que cada evento vai ter tem que estar dentro da plataforma para que todo esse mecanismo, por exemplo, de um cancelamento reverso possa acontecer. Mas aí as regras é o produtor que coloca? Tem regras que são da empresa, tem regras que são do evento. Ele pode optar pelas regras dele. O produtor pode, por exemplo, optar se a taxa vai ser ele que vai pagar ou vai ser o consumidor final. Isso muda todas as regras no final. Ele pode definir regras de lotes, como é que vai funcionar, da abertura do primeiro lote para o segundo lote. Então, todas essas regras ele tem a liberdade, né? Que acho que a proposta de uma plataforma que é autosserviço é essa. Você tem que entregar poder e liberdade para o seu cliente. E a gente entrega poder através de informação, através de ferramentas, através dos grandes módulos que a gente tem. A gente entrega bastante poder, mas ele não funciona se ele depender da gente. Então esse poder tem que vir com liberdade, que é ele ter tudo isso, mas ele pode, 4 horas da manhã, do celular dele, aplicar tudo isso dentro do evento dele. E agora, um dos grandes desafios para quem está vendendo ingresso é a divulgação, né? Como é que vocês ajudam com essa questão? Legal, acho que são 2 blocos muito importantes, assim. Um existem módulos de divulgação para que os produtores de eventos consigam atingir o público, então eles têm ali informação de todos os eventos passados dele, quem que são as pessoas que foram ali, porque essa informação Sim, deles como se fosse também. Uma credibilidade, né? Ele tem acesso àquela base de informação para poder fazer divulgação, saber quem que são as pessoas mais recorrentes no evento, como é que está sendo a venda, ou seja, como é que está a adesão do público de acordo com a estratégia de divulgação que ele tem. Então ele consegue ter todo esse tipo de informação, mas do outro lado tem a divulgação que a própria Simpla faz. A Simpla hoje ela é o site de eventos mais acessado do Brasil. A gente tem hoje, a gente é um dos sites mais acessados do Brasil inteiro, não apenas de eventos, né, um dos principais sites. Quantos acessos por dia? Não vou lembrar de cabeça essa informação, não, vou ficar devendo. Mas a gente tem hoje, na Simpla, mais acessos do que a maioria das empresas de ingressos do Brasil juntas. É completamente desproporcional isso, porque a gente tem 41 mil eventos.
A gente tem milhões de consumidores buscando o que fazer. E essa divulgação, quando a pessoa chega, o consumidor chega na página da Simpla, ele vai buscar o que fazer, ele vai entrar, cara, eu tô fim de semana com meu filho em São Paulo, eu quero ver, teatro infantil. Teatro infantil. Então ele vai entrar na Simpla, escolher teatro, escolher infantil, vai ver o que fazer, o que tem em volta de mim, já compra. A divulgação, a mídia Simpla hoje ela é extremamente poderosa. A gente hoje representa mais de 20% das vendas que acontecem na Simpla são pelas mídias da própria Simpla. Agora, quem é cliente da Simpla e que está anunciando a leva de ingressos, se quiser, por exemplo, ter um destaque maior para vender o ingresso, ele tem essa possibilidade também. Por exemplo, eu vou pagar um pouco a mais do que está na primeira página. Não sei, existe Legal. isso, essa possibilidade? Você já quer furo, né? Tá saindo. Em breve, muito em breve. Vai sair. Muito em breve. Essa aí é uma das novidades que estão aparecendo agora nos próximos meses já. E, Rodrigo, e como que você Nem podia contar isso não, mas pode contar, tá, mas gente? Eu sou desse, eu legal, adoro falar as coisas antes da hora. Agora. É isso aí. Como é que você vê o futuro nesse mercado no Brasil? E vocês pretendem, vocês já estão em outros países? Hoje a Simpla é focada no mercado brasileiro, acho que a gente ainda tem muito para expandir aqui dentro, porque a parte de ingressos, ela é uma parte dos motores da Simpla hoje. Mas a Simpla, ela conecta esses dois mundos em várias formas. Então, a gente tem construído vários novos negócios em cima desse coração pulsante que são ali as experiências dos eventos, né? Então, a gente preferiu, de maneira um pouco intencional, construir mais camadas em cima para a gente depois, quando a gente for internacionalizar, que obviamente nós iremos, e com tudo isso pronto, e não apenas sendo uma empresa a mais de ingressos dentro de um país específico que tem suas regras e mercados provavelmente menores do que o mercado brasileiro, que é um mercado maravilhoso, né? Essa é uma dúvida, cara, isso aí, toda vez que a gente senta para falar disso, é aquela grande dúvida entre tamanho de mercado, proximidades. Vai depender qual que é o momento de maturidade que a gente vai ter criado todo esse ecossistema e quão prontos os países estão para receber o ecossistema. Porque ser uma empresa de ingressos, você não gera muito valor agregado. A Simpla hoje, ele é o ecossistema inteiro. Então a gente não quer internacionalizar com ingresso, a gente quer internacionalizar com esse ecossistema. Aí, obviamente, o país tem que estar pronto, a economia do país tem que estar pronta, a concorrência tem que ser tem que existir uma oportunidade no mercado para entrar enquanto ecossistema. Então, tem várias variáveis que, dependendo do ano, a gente fala assim, pô, será que a gente vai isso ano que vem? Cara, os países estão de uma maneira, de repente a economia dos países mudam completamente, aí você vai para a Europa, putz, aí você tem uma guerra inesperada. Então, todo esse mecanismo, nosso mapa de estratégia de país, ele é super mutável. Então, a gente está sempre acompanhando, mas eu tenho certeza que nos próximos anos, esse objetivo de ir pra impreterivelmente fora. Não tem como, a gente vai para fora, mas os founders são todos, do Exato, mundo. do mundo, Mas a gente vai com o equossistema completo, isso aí vai ser massa. E quem vende os ingressos através da plataforma tem acesso a um dashboard, por exemplo, quero saber quem comprou, a idade, qual a região, qual o horário, tem esse histórico de venda? Tem toda a informação, toda a informação. O poder. Esse é o poder. Ele tem acesso a toda a informação que é dele. E isso é uma coisa que a gente trouxe foi inovadora para o mercado brasileiro, porque até então, as empresas que focavam em venda de ingresso, elas tinham uma política de ficar com informação para a empresa de venda. E eu não acho que é isso, o produtor que é o dono daquela informação. A gente compartilha daquela informação, porque a gente precisa ter também aquela informação, porque nós vamos fazer as engenharias reversas, nós vamos fazer os cancelamentos, mas essa informação para o produtor, ela é a coisa mais importante. Obviamente, a Simpla, hoje, com o nível de compliance que a gente tem, que a gente roda, a gente tem que ter toda a parte de segurança de informação. Todos os compliance com o governo. Então, a gente tem uma série de estruturas hoje, legais e tal, para garantir, cara, essa informação está sendo muito bem armazenada, muito bem processada. As pessoas que têm acesso, elas são as pessoas que têm direito, mas o produtor tem direito dessa informação para que a mídia dele seja muito mais assertiva, que ele consiga falar de verdade com os participantes dele. E a gente consegue fazer isso hoje dentro de um nível de governança que é muito difícil que outra empresa no Brasil consiga, né? Rodrigo, como é que é a tua equipe de tecnologia? Agora também está espalhado pelo mundo, está mais concentrado no Brasil. Qual que é a dificuldade, os desafios para se conseguir, que hoje no mercado é muito difícil conseguir desenvolvedores. Como é que está essa questão dentro da empresa? Sim. O nosso DNA é tecnologia. Então, assim, por mais que a gente tenha várias áreas, a tecnologia ela é o coração, porque é ela que constrói essa máquina. Então, hoje, eu diria que a maioria do time ele é de tecnologia, é um desafio tremendo, como você disse, sempre vai ser. Eu costumo falar, cara, que não existe
capacitação no mundo suficiente Para para a demanda de tecnologia nos próximos Isso vai ser uma questão, décadas. né? Eu até invisto em empresas que formam pessoas para tecnologia, porque essa tese ela é muito óbvia, né? Porque a demanda, a oferta e a demanda nunca vão ser suficientes. Então, é o grande desafio que as empresas vão ter, porque não apenas as empresas de tecnologia vão ter esse desafio, mas a gente pensa, né, daqui a 5 anos, 10 anos, todas as empresas terão que ter tecnologia. Todas, senão não sobrevivem, não vão sobreviver. Não existe. Um médico vai precisar de dados, né? Ou seja, vai precisar de usar inteligência artificial, ou seja, todas as empresas no mundo vão precisar disso. Então, a demanda ela só vai ser crescente. Então, é um desafio que nós temos, acho que todas as empresas passam. As empresas de tecnologia só tiveram e têm esse problema antes das demais, mas que todas as empresas passarão por isso. Eu acho que esse desafio vai ser constante, por isso que é tão importante que a gente foque muito na formação de novos profissionais de tecnologia. Hoje essa demanda ela é muito latente. Agora, quando você fala desse desafio, né, principalmente para quem é o microempreendedor, né, ou um MEI, ele às vezes não sabe como ele sai do negócio dele que não é digital ou não tem tecnologia para ir para um business que pode escalar, né? Então, você como já tem essa expertise, qual que é a dica que você daria para quem está empreendendo, para que o negócio dele possa, enfim, criar asas, possa se expandir, né? Não ficar só ali naquele bairro, naquele local, e sim ir para outros lugares. Legal. Acho que a dica é um pouco do que eu falei ali antes, que talvez seja um pouco fora da caixa, mas torne-se um perfil generalista. Busque aprender aquilo que o seu negócio não necessariamente exige no hoje. Busque conhecimentos fora da sua operação. Porque essas características, esses conhecimentos que vão fazer com que você possa de verdade ampliar as possibilidades. Só que, obviamente, dentro dessa capacitação, né, de ser mais generalista, que é trazer algumas especialidades a mais para o seu conhecimento, pelo menos uma delas deveria ser de tecnologia. Ah, mas o meu negócio é totalmente offline. É hoje, mas poderia não ser. Eu acho que ter conhecimento sobre o mínimo de tecnologia não precisa ser um desenvolvedor. Não precisa ser um super conhecedor. Mas entender sobre produto, não sobre tecnologia, sobre produto de tecnologia. E também eu acho que marketing digital é inevitável. Marketing digital hoje, ele é de longe a grande transformação que a gente teve de mídia. A gente nunca teve acesso, eu venho do marketing, quando eu estudava a mídia era TV, rádio, outdoor. Olha a transformação do que é hoje. Hoje, como que a Simpla atua nas redes sociais? Tanto nas redes sociais próprias da Simpla, mas as nossas estratégias de como que a gente usa os veículos redes sociais para atrair para os eventos, para fazer matchmaker entre um evento e o consumidor final. Ou seja, tem várias estratégias onde a gente entende que essa mídia ela é a mídia mais poderosa que a gente já teve até hoje e mais assertiva. Obviamente que para ser assertivo você tem que ter muito bom uso dos dados, tem que ter muita inteligência por trás. E aí os empreendedores que querem entrar nisso têm que entender justamente isso. Eu tenho uma ferramenta mais poderosa que já teve na história da humanidade para divulgação e ela é para todo mundo, do pequeno ao gigante. Exatamente. Ela é a mesma. Isso que é o incrível. É saber usar. É se capacitar para saber Exatamente. usar. Porque ela está aí, ela está disponível para todo mundo, né? E a gente nunca teve nada parecido com isso. Eu acho legal demais de ver como que o pequeno pode ter acesso à mesma ferramenta que o gigante tem, sabe? E a forma também hoje como as pessoas estão ganhando dinheiro através das redes sociais, né? Mas tem os micro-influenciadores, os nano-influenciadores então, assim, é um negócio que ele está realmente ele vai se... Todo negócio precisa. Exatamente. Ela é a mídia. Ela é a divulgação. A gente fala, não, mas todo negócio tem um produto legal, o que importa? Cara, você tem que conseguir chegar no seu público. Então, chegar no seu público é divulgação, é distribuição, né? É divulgação. Só que hoje a gente tem uma ferramenta muito barata e fácil de chegar. Então, se o empreendedora, querem crescer o negócio, precisam se capacitar nesse que é o principal canal que já existiu na humanidade. Não tem como. Tecnologia e marketing digital, gente, assim, tem que ser algumas daquelas especialidades para um perfil generalista. Rodrigo, a gente está terminando o programa e eu quero abordar um assunto que eu gosto muito, que é a inteligência artificial. Como é que você acha que a inteligência artificial vai interferir no seu negócio? Vocês já utilizam ali dentro alguma ferramenta? E quais são os projetos relacionados a isso? Massa. Eu acho que a inteligência artificial, cara, é um tópico muito legal, porque primeiro que ele não é novo, né? Não. Ele sempre existiu. O que a gente teve agora é a inteligência artificial geracional, que deu uma transformação, um salto tremendo nessa tecnologia que já é existente. Só que eu vejo muitas discussões sobre inteligência artificial colocando a inteligência artificial como um fim, que é como se fosse um chat GPT hoje, né?
Cara, eu tenho muita clareza que a inteligência artificial, ela é meio, ela é uma plataforma. Assim como a internet é uma plataforma que transformou a humanidade, a inteligência artificial é a próxima plataforma que vai transformar a humanidade. Então, qualquer negócio, assim como qualquer negócio mais cedo ou mais tarde tiveram que migrar e tem que migrar hoje para a internet, a mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. A pergunta é, alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Mas não existe hoje, mas meu empreendimento é uma padaria. Não, você está nas redes sociais, você tem o site, você tem o e-mail. Cara, não tem como. A plataforma internet está presente em qualquer negócio. A plataforma de inteligência artificial estará presente em qualquer negócio. Então, é ter esse entendimento e não é algo que eu tenho que falar assim, eu vou contra, eu vou a favor, cara, tem que entender rápido, tem que estudar rápido, tem que ser as pessoas que estão ajudando a construção do que fazer em cima daquela plataforma, que acho que o papel de uma empresa como a Simpla, óbvio, é ser a transformadora, mas os pequenos que entraram na internet no começo da internet foram aqueles que mais surfaram a internet. Os empreendedores que entrarem hoje na inteligência artificial são os que mais vão surfar isso. Então, por que não aprender sobre isso? Por que não estudar sobre isso? Já que é algo que, assim como a internet, é impreterível na vida de todo mundo. Tá aí, bom, aí já fica a dica para quem também quer empreender, né? Sem dúvida. Tá aí por dentro do que está acontecendo. Rodrigo, olha, muito obrigada por sua participação aqui no programa Você Quer Empreender. Foi muito bom conversar com você, uma verdadeira aula. Não, obrigado você pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado e acho que esse objetivo de transformar o Brasil num país mais empreendedor é de todos nós, assim, que eu acredito demais nisso. E para quem está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Até semana que vem com outros cases de sucesso para inspirar você que quer empreender. Até lá!